Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da comunidade Data Science. Eu sou Bruno Piato e eu tô aqui hoje para a gente trocar uma ideia hard, não, mentira, uma ideia soft, porque eu queria te contar um pouco, eu queria que a gente trocasse uma ideia sobre soft skills. A gente deixasse um pouco de lado as hard skills, né, essas habilidades mais técnicas, mais duras, e a gente focasse um pouco nessas habilidades mais brandas, que são as soft skills. Beleza? Mas antes da gente começar o vídeo, eu queria te pedir mais uma vez para se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante pra gente. Curte, compartilha esse vídeo, ativa o sininho lá para você receber as notificações também. Assim a gente pode continuar fazendo a comunidade Data Science crescer e trazer sempre mais e mais conteúdo para você. Beleza? Bora pro vídeo. Bom, o que eu queria te mostrar hoje, o que eu quero começar a te mostrar hoje é o que são essas tais soft skills e por que a gente tem que focar um pouco nelas. Quando a gente vai para a nossa carreira de dados, a gente começa a entrar na carreira de dados, a gente vai muito de cabeça naquela ideia de que a gente precisa focar em programação, em estatística, aprender machine learning, aprender visualização de dados. E isso é verdade, isso não é mentira. A gente precisa mesmo aprender todas essas ferramentas, porque sem essas ferramentas a gente não consegue chegar no nosso principal objetivo, que é trazer cada vez mais insights, cada vez mais descobertas acionáveis para as empresas, para os locais onde a gente estiver trabalhando. Então a gente de fato precisa aprender essas ferramentas para isso, mas só essas ferramentas não são suficientes. Por quê? Porque a gente não vai trabalhar só com as ferramentas. A realidade é que muitas vezes a gente acaba esquecendo disso, né? A gente acha que a gente vai para a área de tecnologia, para a área de dados, e a gente acha que a gente vai ficar trabalhando só com computador, como se a gente fosse ficar codando o dia inteiro. Isso não é verdade, porque a gente vai trabalhar com pessoas. A gente precisa lembrar sempre disso, a gente precisa manter isso em mente, que na verdade, a gente trabalha com pessoas e não com computadores. A gente usa os computadores como ferramentas para atingir determinados objetivos, mas o nosso foco é nas pessoas. E quando a gente pensa nisso, não adianta eu aprender Python para lidar com pessoas. Eu preciso aprender habilidades que vão me fazer lidar melhor com as pessoas. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Eu conversei com algumas amigas psicólogas minhas, que são recrutadoras tech, né, tech recruiters. Eu fiz um levantamento de dados aqui na internet, eu procurei LinkedIn, procurei diversas páginas que falam sobre carreiras em dados, para sintetizar e trazer para você hoje 5 soft skills, habilidades brandas aí, para que a gente possa melhorar a nossa carreira em dados, para que a gente possa alavancar a nossa carreira, que a gente possa conseguir cada vez chegar mais longe, beleza? Bom, bora para elas. A primeira soft skill que eu quero te mostrar é a resolução de problemas e, portanto, a capacidade que a gente tem de encontrar soluções. Porque, afinal, quando uma empresa, quando um instituto, uma organização contrata um cientista de dados, um analista de dados, o que essa instituição quer é alguém que resolva problemas, que traga soluções, que traga insights. Portanto, a gente tem que sempre manter isso em mente, que o nosso papel é resolver problemas. Nosso papel não é codar em Python, não é rodar os algoritmos de machine learning mais sofisticados, de deep learning. Não, nosso foco é resolver problemas. É claro que a gente vai lançar mão de uma série de ferramentas estatísticas, de aprendizado de máquina para isso, mas o nosso foco tem que ser sempre a resolução de problemas. E para isso a gente precisa determinar claramente o que é necessário para a gente resolver um problema. Quando a gente confrontado com um novo problema, a gente precisa pensar, o que eu preciso para resolver esse problema? Quais são os dados que eu preciso? Onde que eu vou arranjar esses dados? Quais APIs eu tenho que fazer a requisição? Quais tipos de conexões, servidores? A gente precisa aprender a delinear a resolução do problema, tendo claro qual é o nosso objetivo. Beleza? Então, estruturar uma solução de forma clara e objetiva, inclusive empregando os conceitos que vêm lá do pensamento computacional, que é uma matéria dentro da lógica, que nos explica que a gente precisa definir e aprender a pensar a partir de 4 aspectos, que é a decomposição de um problema em problemas menores, o encontro, né, a gente encontrar padrões nesses problemas, a partir desses padrões a gente conseguir realizar abstrações para que a gente fique somente com a parte central do problema, deixando de lado os detalhes irrelevantes para a nossa resolução, e por fim, o desenvolvimento de um algoritmo. Sendo um algoritmo, não um algoritmo necessariamente de aprendizado de máquina ou isso ou aquilo, mas um algoritmo como sendo uma série de passos que eu preciso desempenhar para resolver o meu problema, beleza? Então, a primeira soft skill que a gente precisa lembrar sempre é resolução de problemas. A gente está aqui para isso. Bom, nossa próxima soft skill é o pensamento crítico e analítico. O que significa isso? Significa que a gente precisa lembrar que, para a gente resolver esses problemas, a gente tem que sempre pensar de forma crítica, ou seja, questionando quais são esses problemas, questionando conhecimentos já relativamente bem estabelecidos dentro da empresa, principalmente aqueles que vêm de intuições, que vêm de experiências. Não que a gente tenha que descartar a experiência e a intuição das pessoas, mas a gente tem que ter um olhar mais cético para isso, para que a gente possa lançar mão dos dados, olhar sobre os dados, e aí a gente poder fazer inferências
e tirar conclusões a partir de dados e não só das nossas intuições e das nossas experiências. Beleza? Então, a gente não pode deixar isso de lado. Lembrando que, para a gente ter um bom pensamento crítico e analítico, a gente tem que ser capaz de levantar hipóteses. O que significa isso? A gente tem que ser capaz de fazer afirmações, mesmo que a gente não tenha certeza se essa afirmação é verdadeira ou não, para que a gente possa, através do método científico, e essa é a parte da ciência de dados, né? A gente não pode esquecer que a ciência de dados tem essa parte científica, que é o emprego do método científico, para refutar ou não refutar essas hipóteses. Então, quando a gente cria uma hipótese, uma afirmação, a gente pode refutá-la com base nos dados ou simplesmente não refutar, e aí a gente aceita que essa hipótese é verdadeira até que se prove o contrário. Beleza? Lembrem, pensamento crítico e analítico sempre de ponta. Beleza? Nosso terceiro aspecto, nossa terceira soft skill que a gente não pode deixar de lado de jeito nenhum é talvez uma das soft skills mais bonitas da humanidade, que é a curiosidade e a vontade de aprender de forma constante. Isso porque, primeiro, como cientistas, a gente tem que priorizar a curiosidade, porque é justamente a curiosidade, a vontade de saber mais, a vontade de adquirir mais conhecimento que levou a humanidade onde a gente está nesse momento, tá? Para o bem ou para o mal. Mas, de toda maneira, foi o que fez a gente acumular tanto conhecimento nos últimos alguns milhares de anos. E a gente tem que lembrar que nós, enquanto cientistas, a gente tem que primar pela curiosidade, pela vontade de aprender. Ainda mais num campo que está se renovando diariamente. Todos os dias tem novas ferramentas, todos os dias tem novas tecnologias disponíveis, novos mercados, novas perguntas a serem respondidas. Então, a gente tem que primar, a gente tem que cultivar a nossa curiosidade e a vontade de aprender de forma constante. Testando hipóteses, criando modelos, testando novas ferramentas, aprendendo novos testes estatísticos, novos arcabouços de programação. Beleza? Então, o que vai fazer com que a gente aprenda novas hard skills tem que ser essa soft skill tão importante que é a curiosidade e a vontade de aprender. A nossa próxima soft skill é fundamental, a comunicação, a capacidade da gente se comunicar, da gente trocar ideia, não só de forma verbal, mas de forma escrita, de forma analítica, porque afinal, quando a gente produz um gráfico, quando a gente produz um dashboard, quando a gente produz um painel gerencial com várias métricas diferentes, a gente está comunicando as nossas descobertas para alguém. E a gente tem que ser capaz de comunicar muito bem. Isso porque não importa se eu fiz o modelo mais rebuscado possível, redes neurais, se eu fiz deep learning, o que quer que eu tenha, o que eu fiz, se eu não conseguir comunicar isso de forma clara para quem está me ouvindo, seja um stakeholder, seja um CEO, CFO, CTO, o que quer que seja a minha mãe, sei lá, qualquer pessoa com quem você vai conversar, beleza? E a gente pode cultivar essa capacidade de comunicação no nosso dia a dia. A gente pode olhar para esses problemas complexos e pensar, putz, como que eu explicaria isso para uma criança de 10, 11 anos? Eu, na minha trajetória como profissional, eu dei aulas de biologia durante 10 anos, de biologia e ciências, né? E um dos meus maiores desafios foi quando eu falei, beleza, agora eu preciso ensinar teoria evolutiva e genética para crianças de 11 anos, no 6º ano. Esse é um desafio incrível, que a gente pode abordar de várias formas. Tá? Então eu acho isso muito legal, que a gente desenvolva essa nossa capacidade de comunicação, capacidade comunicativa para que a gente possa aprender a se comunicar da melhor forma possível, seja de forma verbal, escrita ou analítica. Beleza? Lembrando que, quando a gente fala lá do storytelling, ele está aqui dentro de comunicação. Aprender a contar uma história de forma coesa, concisa, coerente, faz parte da nossa capacidade de comunicação. E a gente pode ir aqui para a nossa quinta soft skill, que é a nossa capacidade de trabalhar em equipe. Isso porque a gente muito raramente vai trabalhar sozinho. Às vezes a gente está estudando Data Science, a gente tem a sensação de que esse trabalho é meio solitário, né? Que a gente vai abrir o nosso notebook ali, vai abrir o VS Code, vai fazer um repositório no Git lá só para você trabalhar sozinho. E isso não é verdade. No nosso dia a dia como cientista de dados, a gente trabalha em equipe. Além de trabalhar em equipe, a gente trabalha muitas vezes em times multidisciplinares, porque afinal um cientista de dados, ele está coletando dados e está trazendo insights lá para a equipe de marketing, ou para a equipe de vendas, para a equipe de desenvolvimento de produtos, para a equipe de RH muitas vezes. Então a gente tem que saber, além de ter uma comunicação clara e concisa, a gente tem que aprender a trabalhar em equipe, inclusive em equipes diferentes, equipes multidisciplinares, equipes de pessoas que muitas vezes estão falando línguas um pouco diferentes, porque afinal a equipe de marketing, de vendas e de RH não necessariamente falam a mesma língua que nós, cientistas de dados. Então a gente precisa aprender a rebuscar a nossa comunicação, não no sentido de deixá-la mais complexa, mas justamente no sentido de deixá-la mais simples. E aí, minha gente, agora eu vou trazer um bônus para você. Que conversando com algumas dessas minhas amigas e encontrando alguns desses materiais na internet, apareceu uma sexta soft skill que eu fiquei chocado, que é, olha que doido, humildade. Que doideira, eu não imaginava, essa foi uma que eu não esperava encontrar quando eu comecei a pesquisa. Eu ouvi muitos desses recrutadores dizendo que eles muitas vezes encontram
cientistas de dados extremamente capazes do ponto de vista técnico, do ponto de vista analítico, com ótimas ferramentas, o pacote completo, sabe? Aquele cara, aquele unicórnio que a gente fala, só que o cara não conseguia trabalhar em equipe, o cara não conseguia ouvir críticas, o cara não conseguia se comunicar de forma coesa, correta, de forma não violenta. E muitas vezes esses profissionais eles acabam não se desenvolvendo tanto na profissão, não conseguindo alcançar os objetivos que eles têm, não conseguindo alcançar os patamares que eles desejam, justamente por faltar um pouco de humildade da gente poder deixar o nosso ego um pouquinho de lado, aprender com os demais, aprender com a nossa equipe, aprender a se comunicar, assumir que nem sempre a gente tem todos os conhecimentos, todas as ferramentas, nem sempre a gente tem o olhar analítico mais completo e correto, e a gente pode, portanto, ouvir críticas e comunicar com as pessoas, ouvindo o que as pessoas têm a dizer pra gente. Então essas foram as 5 soft skills que eu gostaria que vocês cultivassem, que a gente pensasse sempre em cultivar essas soft skills, que a gente pensasse sempre em trazer elas no nosso dia a dia. A gente pode, inclusive, treinar essas soft skills fora do ambiente profissional. A gente pode pensar em resolução de problemas, pensamento analítico, desenvolver curiosidade e a vontade de aprender, a capacidade da gente trabalhar em equipes e de se comunicar fora do nosso ambiente de trabalho. A gente pode fazer isso no nosso dia a dia, com nossa esposa, com nosso marido, com a nossa mãe, nosso pai, nossa avó, nosso irmão. Eu espero que esse vídeo tenha trazido informações legais para vocês, espero que ele tenha sido de ajuda e eu adorei fazer esse vídeo, um tema um pouquinho diferente daquelas hard skills que a gente estava batendo tanto nesses últimos vídeos, mas que não é menos importante por isso, muito pelo contrário, é extremamente importante que a gente aprenda a cultivar soft skills também. Não se esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha ele com outras pessoas, assim a gente pode continuar trazendo mais conteúdo para você, beleza? Te espero na semana que vem, um grande abraço e até lá!